Agora, Caio Junqueira, nosso analista de política, está lá em Brasília, ele até disse ontem, se divertindo. Quem gosta de política está, né, Caio? Não tem como não. A gente muito não tem. legal. Nós dois somos veteranos nessa praia aí, a gente anda por essa praia há vários anos, agora com essa intensidade dos acontecimentos, o que é uma expressão da velocidade da crise, né? Toda crise, quando os acontecimentos vão se superpondo dessa maneira, dá uma dimensão da gravidade dela. Vamos voltar, Caio, a esse importante acontecimento político hoje, que foi a recondução bastante fácil do Augusto Aras ao posto de Procurador-Geral da República. Ele já deixou antes e deixou hoje, claro, que não depende dele pôr a República de pernas para o ar, não é o que ele quer. Será que é o que ele consegue? Resistir às pressões? William, pode ser um ponto de partida, porque foi uma rara convergência e, como você bem ressaltou, depois de semanas, meses até, de instabilidade política. Eu vou mais além, viu, William? Na minha conta aqui, desde 2013, desde as jornadas lá das ruas em 2013, que começou toda a instabilidade política do país, com a Lava Jato, com o impeachment, o Michel Temer e a eleição do Bolsonaro. Então já vamos aí para quase 10 anos de instabilidade política no país. Eu me lembro que eu mudei para Brasília em 2010 e era tudo estável, tudo previsível. Só um parênteses nessa observação. Então foi uma rara convergência, um raro encontro de águas entre os três poderes, porque os três poderes, a gente está falando bastante do Senado e do Supremo Tribunal Federal, mas a indicação é do presidente Jair Bolsonaro. Agora, se isso será suficiente para daqui em diante haver a tão esperada estabilidade política, é muito difícil dizer. A bola agora, esse jogo de xadrez do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente com Alexandre de Moraes, a última jogada quem deu foi o presidente Jair Bolsonaro ao pedir o impeachment. Então o ambiente aqui é de se aguardar para ver se o Alexandre vai dar o contra-ataque em breve. Grande elegância sua em definir esse jogo como de xadrez. Está parecendo mais o UFC. Mas também no UFC, os adversários estudam-se mutuamente e procuram as fraquezas psicológicas, além de aplicar a técnica do golpe pesado para nocautear o outro. Agora, na questão dessas convergências, aos quais tanto nossa repórter, a Bárbara Baião, lá no começo do jornal, como você se referiu agora, entre setores do STF e do Senado, a minha pergunta é sobre a Câmara. Como é que fica o papel de Arthur Lira no meio disso? É notório o desconforto dele quando, por exemplo, pautas do interesse dele, Rodrigo Pacheco está sentado em cima? Exatamente. E mais do que isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que até a semana passada ou a semana retrasada era ali um fiador dessa estabilidade política aqui em Brasília, ou pelo menos se colocava como tal, agora, desde que essas pautas, essa agenda econômica está encontrando dificuldades, isso passou a se esvaziar um pouco, por incrível que pareça, né? Como as coisas mudam, William. De uma semana para outra, a instabilidade passou a entrar dentro da Câmara dos Deputados, a despeito do maior gesto, talvez, a gente explorou bastante ontem aqui, mas esse gesto do presidente Jair Bolsonaro de devolver aquelas emendas para o Congresso Nacional, talvez foi um ponto muito relevante nesse jogo de xadrez todo. Ele escolheu com quem brigar e ele escolhe brigar com o Judiciário e não com o Congresso Nacional. Mas a minha avaliação é que o que mais incomoda o presidente da Câmara, Arthur Lira, não é nem essa indefinição da reforma tributária, do imposto de renda e por aí vai, mas é o fato do presidente Jair Bolsonaro continuar insistindo no embate com o Supremo Tribunal Federal, depois de ter prometido, segundo o próprio Arthur Lira disse, aliados, que se a PEC do voto impresso não passasse, ele recuaria. Ele não recuou, porque o presidente Jair Bolsonaro encontrou na instabilidade e no confronto o norte central da sua estratégia de reeleição em 2022. Agora, Caio, você menciona um personagem que tem, digamos, enorme trânsito na política aí em Brasília, é considerado hoje o nome do Centrão, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De bobo não tem nada. Você chega a essa sua avaliação, na qual você descreve um cansaço do Centrão, vamos dizer assim, uma manchete do que você disse, Caio. O Centrão considera que instabilidade não é bom para os negócios políticos, tá? Só estou falando desses, de políticos. Arthur Lira está disposto ao quê, então?
Não, o Arthur Lira, assim como o Ciro Nogueira, assim como todo o Centrão, estão dispostos, estão nessa empreitada bolsonarista. Por quê? Porque eles vão sugar, eles vão explorar o máximo que puderem de todas as benesses ali, de todas as chaves que a posição que eles têm lhes dão. E aqui eu estou falando, de novo, de acesso aos cofres públicos, acesso aos cargos, acesso ao mapa da administração federal, a essa capilaridade da União em todo o país para abastecer as bases eleitorais e fazer, a gente volta naquela velha história, William, de abastecer as bases para fazer grandes bancadas, para em 2023 ter mais poder justamente para voltar a negociar com governos, qualquer que seja eles. Então eles vão até o fim. E isso não significa, por mais que eles adiram formalmente a uma coligação do presidente Jair Bolsonaro, isso não significará apoio à reeleição. Então essa é a jogada, é ficar dentro do governo, explorando as benesses que o governo lhe dá, em troca de montar uma super bancada em 2023. Vamos para a última pergunta da nossa conversa, Caio. 7 de setembro. Arthur Lira foi um dos que disseram hoje que é fogo de palha. Estava até conversando agora há pouco com o Murilo e Aragão fazendo a mesma pergunta. O Murilo responde, eles não podem dizer outra coisa. Em público. Em privado eles estão dizendo o que sobre 7 de setembro? Em privado, você diz Centrão ou governo? O Centrão. O Centrão coloca uma situação muito imprevisível. Eles não têm a engrenagem, muito embora eles tenham a engrenagem da política como um todo, eles não têm essa engrenagem dessa organização do 7 de setembro. Essa engrenagem está nas mãos do bolsonarismo raiz, está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, está nas mãos dos seus apoiadores. Então, eu me fio muito mais no que diz esse pessoal, dos organizadores, que eu tenho buscado informações sobre isso, o tamanho que vai ser o 7 de setembro, do que ao Centrão em si. O Centrão não tem o controle do 7 de setembro. É algo raro até, né? Porque o Centrão a gente costuma avaliar como algo, uma entidade super poderosa e de fato é, mas sobre as suas eles não têm o controle. A gente não vê manifestantes, nunca vimos manifestantes nas ruas, né, William, defendendo o Centrão, defendendo o Arthur Lira, defendendo o Ciro Nogueira. A gente vê manifestantes nas ruas defendendo o presidente Jair Bolsonaro e no outro extremo o ex-presidente Lula.